A oração é uma ferramenta poderosa para os cristãos e um elo de ligação direta com o nosso Deus que permite que nos aproximemos dele com os nossos pensamentos, sentimentos e as nossas necessidades. No entanto, a oração é muito mais do que uma simples comunicação. Ela é um convite para experimentarmos a presença de Deus em nossas vidas e um meio para desenvolvermos a nossa relação com Ele. Neste capítulo, discutiremos como ter uma vida de oração contínua e como a oração pode nos ajudar a crescer em nossa relação com Deus. Também falaremos sobre as diferentes formas de oração, como orar pelos outros e como lidar com a oração não respondida. Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Sou muito grato por você estar aqui, seja muito bem-vindo. Vamos dar início ao capítulo 2, o papel da oração. A oração é a nossa comunicação com Deus, é o momento em que nos colocamos diante do Pai Celestial, expressando os nossos pensamentos, sentimentos e as nossas necessidades. Então, quando oramos, nos aproximamos de Deus e abrimos o nosso coração para receber a sua orientação. Mas, como realizar uma oração eficaz? A Bíblia nos ensina que devemos orar com fé, confiança e gratidão. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração, súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nesse versículo, em Filipenses 4, de 6 a 7, Paulo encoraja os crentes a não andarem ansiosos, mas exercitar a sua fé com um coração grato, apresentando seus pedidos a Deus por meio da oração e súplica e sempre agradecendo a Deus por tudo, independentemente das circunstâncias. Em João 14, de 13 a 14, Jesus também nos ensina: e tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Devemos sempre pedir a Deus em nome de Jesus e estarmos sempre dispostos a aceitar a sua vontade em nossas vidas. Uma oração eficaz é uma busca constante para aprofundar a nossa comunhão com Deus e experimentar o poder transformador da oração em nossa vida. A Bíblia nos oferece exemplos inspiradores de como realizar uma oração eficaz. Vamos ver a seguir algumas orientações práticas, juntamente com exemplos bíblicos, que podem nos ajudar a fazer uma oração de maneira plena e eficaz. Primeiro, tenha um coração sincero diante de Deus. Quando oramos, é essencial ter um coração sincero e aberto diante de Deus. O exemplo de Davi, registrado no Salmo 51, demonstra a sinceridade de um coração contrito e arrependido. Davi confessou seu pecado diante de Deus, buscando restauração e a purificação. Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, 10. Segundo, achegarmos a Deus com adoração e gratidão. Começar a oração com adoração e gratidão a Deus nos coloca em uma posição de humildade e reconhecimento de sua grandeza. Nos Salmos 100, no verso 4, somos encorajados a entrar por suas portas com gratidão e em seus átrios com louvor. Jesus também nos deu exemplo de gratidão ao Pai antes da multiplicação dos pães em Mateus 14, 19. E ordenou que a multidão se assentasse, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos seus discípulos e a estes a multidão. E temos um grande exemplo também na oração do Pai Nosso em Mateus 6, no verso 9 a 13. Terceiro, orações de súplicas com fé e perseverança. A oração de súplica é outro aspecto fundamental da comunicação com Deus. Quando apresentamos nossas próprias necessidades e desejos diante dele, demonstramos confiança em sua provisão. A exemplo de Salomão, que pediu sabedoria a Deus em vez de riqueza ou poder. Isso destaca a importância de buscar as coisas certas em nossas orações. 1 Reis, capítulo 3, versos 5 a 14.
A Bíblia nos incentiva a apresentar nossas necessidades a Deus em oração com fé e perseverança. Jesus ensinou sobre a perseverança na parábola do amigo importuno, que persistiu em bater na porta até receber a resposta. Lucas, no capítulo 11, de 5 a 10. Quarto, intercessão pelas outras pessoas. A oração intercessória, por sua vez, é uma expressão de amor altruísta. Ao levantarmos as necessidades e as preocupações dos outros diante de Deus, estamos imitando o ministério de Jesus, que constantemente intercedia pelos discípulos e pelo mundo. João 17, 9 a 26. Através da oração intercessória, nos tornamos agentes de mudança na vida das pessoas ao nosso redor. Em Tiago 5,16, também somos exortados a orar uns pelos outros para que possamos encontrar cura, seja física, emocional ou até mesmo espiritual. Sigamos o exemplo de Paulo em Efésios 1, de 15 a 19, onde ele confirma a sua oração pelos crentes de Éfeso. Isso nos mostra que devemos interceder pelos outros em nossas orações. Quando oramos pelos outros, estamos demonstrando amor e cuidado por eles. Quinto, busque o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas e nos guia em nossas orações. Romanos 8,26 nos ensina que mesmo quando não sabemos orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, é importante buscar a orientação do Espírito Santo enquanto oramos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8,26. Em sexto, a oração e a Bíblia. A relação entre a oração e a Bíblia é muito importante para uma oração eficaz. A Bíblia é uma fonte inesgotável de inspiração e sabedoria para as nossas orações. Ao meditar nas Escrituras, encontramos modelos de oração como as súplicas de Neemias em Neemias 1, de 4 a 11, e as orações de Paulo pelas igrejas e pelos crentes em Efésios 3, de 14 a 21. A palavra de Deus alimenta a nossa comunicação com Ele e nos ajuda a alinhar nossas petições com a sua vontade. Sétimo, orar e buscar a orientação de Deus. Através da oração, podemos buscar a direção de Deus em nossas decisões e pedir para que a sua vontade prevaleça a nossa. Jesus, no jardim do Getsêmani, orou: contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26, 39. Certamente, alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus é um conceito importante na vida cristã. Isso significa buscar viver de acordo com os princípios e propósitos de Deus, em vez de seguir apenas os nossos desejos pessoais. Vamos ver algumas maneiras de como fazer isso, juntamente com exemplos bíblicos? Primeiro, estudando a palavra de Deus. Ao conhecer os ensinamentos e os valores presentes na Bíblia, podemos tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. Por exemplo, a Bíblia nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, Marcos 12, 31. Colocando em prática esta vontade de Deus em nossa vida, de que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, pode influenciar nossa maneira de como interagirmos com as outras pessoas, nos alinhando com a vontade de Deus. Segundo, render-se à vontade de Deus. Às vezes, nossos desejos podem entrar em conflito com a vontade de Deus. Nos render a Ele envolve escolher obedecer à sua vontade, mesmo que isso signifique abrir mão de nossas próprias preferências. Paulo escreveu sobre isso em Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Terceiro, priorizar o reino de Deus. Jesus nos orientou a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça em Mateus 6,33. Isso significa colocar as coisas de Deus em primeiro lugar em nossa vida, direcionar nossas ações, decisões e prioridades de acordo com os valores e princípios do reino. Ao priorizar o reino de Deus, estamos buscando a justiça, a retidão e a verdade em todas as áreas da nossa vida, nos alinhando assim à vontade de Deus. Ao longo da Bíblia, encontramos diversos exemplos de pessoas que buscaram alinhar suas vontades com a vontade de Deus,
como o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida para cumprir o plano de redenção. Lucas 22, 42. O alinhamento com a vontade de Deus é um ato poderoso e contínuo em nosso crescimento espiritual, onde buscamos cada vez mais viver em conformidade com os propósitos divinos. Isso envolve humildade, submissão e confiança no amor e na sabedoria de Deus. Um ponto importante para o cristão é entender a verdadeira dimensão da oração. Para isso, podemos olhar para o exemplo do próprio Cristo. Ele frequentemente se retirava para lugares solitários para orar e passava longos períodos em comunhão com o Pai. Esse hábito de oração constante sustentava a profunda conexão que ele tinha com Deus e o fortalecia para cumprir seu propósito na terra. O livro de Mateus nos mostra Jesus orando no Monte das Oliveiras antes de sua crucificação, um momento de intensa comunhão com o Pai. Mateus 26, do verso 36 ao 46. O ensinamento que podemos tirar deste ato de Cristo é que, cultivando esse hábito de oração constante, Deus irá nos sustentar e vamos cultivar uma profunda comunhão com o Pai e Ele irá nos fortalecer para cumprir o nosso propósito aqui na terra. O poder transformador da oração. Nós não podemos olhar a oração como apenas uma lista de desejo que apresentamos a Deus, mas sim como um instrumento que nos molda e transforma nossas vidas. Quando oramos, abrimos nossos corações para receber a orientação de nosso Pai Celestial e a presença do Espírito Santo que trabalha em nosso interior, fortalecendo-nos para enfrentar desafios e superar obstáculos. A transformação pessoal pela oração é evidente na vida dos discípulos após o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, capacitando-os a pregar com ousadia e com sabedoria. Atos 4:31. As diversas posições para orar. Existem diversas maneiras de orarmos ao Pai. Podemos orar em silêncio, em voz alta, em grupo ou individualmente. Podemos orar ao som de um louvor ou simplesmente em nosso interior. Podemos orar de pé, de joelhos, com o nosso rosto no pó. Mas o mais importante é que a nossa oração seja sincera e vinda do coração. A oração não é e nem deve ser um modelo engessado e rígido. Ela tem que ser um diálogo íntimo entre você e Deus, que pode ser expresso de várias maneiras. Na Bíblia, temos algumas referências. De pé, Gênesis 24, 12 a 14. Levantar as mãos em 1 Timóteo 2,8. Sentado, Juízes 20, 26. Ajoelhado, Marcos 1, 40. Olhando para cima, João 17, 1. Curvando-se, Êxodo 34, verso 8. Colocar a cabeça entre os joelhos, 1 Reis 18, 42. Batendo no peito, Lucas 18, 13. Ou de frente para o templo, Daniel 6, 10. Mas ao invés de nos preocuparmos com o posicionamento externo, a Bíblia sempre nos chama a atenção com a postura do nosso coração. Esteja você em pé, sentado, deitado, o importante é que o seu coração esteja curvado em submissão ao senhorio de Cristo. O verdadeiro cristianismo se preocupa com o coração e a verdadeira oração é caracterizada por uma atitude de humildade diante de Deus, não pela postura física da pessoa que ora. Mas mesmo assim, vamos ver algumas das posições e formas mais conhecidas? Primeiro, a postura humilde do ajoelhar-se. Uma das posições mais comuns de oração é o ato de ajoelhar-se. A Bíblia frequentemente descreve pessoas que se ajoelhavam para orar como um símbolo de humildade diante da majestade de Deus. O próprio Jesus, em momentos de intensa oração, ajoelhava-se, como vemos no jardim do Getsêmani. Ajoelhar-se nos ajuda a reconhecer a soberania de Deus e a nossa dependência dele. Segundo, a postura de pé. Orar em pé é outra posição mencionada na Bíblia. Abraão intercedeu por Sodoma enquanto estava de pé, demonstrando confiança, firmeza em suas petições a Deus. O apóstolo Paulo também instrui os crentes a vestirem toda a armadura de Deus e orarem em todo o tempo, Efésios 6,18, sugerindo uma postura de pé na oração. Orar de pé
pode representar nossa prontidão espiritual e ação. Terceiro, oração prostrada. Prostrar-se em oração é uma posição que expressa profunda submissão e reverência a Deus. Essa atitude foi frequentemente adotada no Antigo Testamento, onde os adoradores se curvavam com o rosto no chão em sinal de adoração. Jesus também exemplificou essa posição durante sua agonia no Getsêmani, quando caiu com o rosto em terra. Mateus 26:39. Quarto, a oração com mãos erguidas. Erguer as mãos em oração é uma posição cheia de significado. A Bíblia menciona essa postura como uma forma de invocar a Deus e expressar adoração. Paulo incentiva Timóteo a orar levantando as mãos santas em 1 Timóteo 2:8. As mãos erguidas simbolizam uma entrega total e uma conexão direta com o Pai Celestial. Quinto, a oração em silêncio. Nem toda oração precisa ser em voz alta. A oração em silêncio, que acontece no íntimo do coração, é uma forma de comunhão profunda com Deus. O profeta Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus através do silêncio em 1 Samuel 3, de 1 a 10, nos mostrando que, às vezes, é no silêncio que Deus fala mais claramente. E o próprio Cristo também nos orientou a orar, como em Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora o teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Chegamos então na oração não respondida e a confiança em Deus. Mas, e quando a oração não é respondida? Essa é uma pergunta difícil. Isso porque muitas vezes não entendemos os caminhos de Deus. No entanto, a Bíblia nos ensina que Deus é bom e sabe o que é melhor para nós. Devemos confiar em seu amor e em sua sabedoria, mesmo quando a resposta não é aquela que esperávamos. Isso não significa que Deus não ouviu ou não se importa, mas que Ele vê além do momento presente e age de acordo com seu plano soberano. Durante a nossa caminhada cristã, encontraremos momentos em que nossas orações pareçam permanecer sem respostas. Essa experiência pode se tornar angustiante e confusa, levando-nos a questionar a presença e a bondade de Deus. No entanto, é essencial lembrar que Deus não apenas ouve, mas também age de acordo com seu plano soberano e perfeito. Deus conhece o que precisamos. Em Mateus 6,8, Jesus nos assegura que o nosso Pai Celestial conhece as nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Isso significa que, embora nossas orações possam não ser respondidas da maneira que esperamos, Deus está ciente de nossas situações e as nossas necessidades. Em Romanos 8, 26 a 27, Paulo nos fala sobre a intercessão do Espírito Santo em nossas orações. Também, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quando não sabemos como orar ou quando nossas orações não são atendidas, o Espírito Santo está intercedendo por nós de acordo com a vontade de Deus, que muitas vezes vai além de nossa compreensão limitada. O exemplo de Jesus no Getsêmani. No jardim do Getsêmani, Jesus expressou um desejo profundo que foi seguido por uma resignação à vontade do Pai. Em Lucas 22:42, ele orou assim: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Mesmo quando a resposta à sua oração foi diferente do que desejava, Jesus confiou no plano divino e aceitou a vontade de Deus, lidando com a dor da desilusão. Quando enfrentamos orações não respondidas, é natural sentir tristeza e desilusão. No entanto, a Bíblia nos encoraja a nos voltar para Deus em busca de conforto e consolo. O Salmo 34, no verso 18, nos lembra: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Deus está presente nos momentos de dor, pronto para curar nossos corações e renovar as nossas esperanças. Queridos amigos,
Embora as orações não respondidas possam nos desafiar, elas também são oportunidades para fortalecer nossa fé e confiança em Deus. A Bíblia nos assegura que Ele é soberano e sábio e age de acordo com seu plano eterno. Quando enfrentamos a frustração das orações não atendidas, lembremos do exemplo de Jesus e a sua confiança na vontade do Pai. Que possamos encontrar conforto nas promessas de Deus e lembrar que Ele está sempre conosco, guiando-nos através das complexidades da vida. Em última análise, a oração é um reflexo de nossa confiança em Deus. Confiar que Ele é soberano e age para o nosso bem, mesmo quando não compreendemos os seus caminhos. Isso é um ato de profunda fé. O apóstolo Paulo ressalta essa verdade em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E, finalmente, quero lembrar a você que é vital manter o nosso relacionamento com Deus e que este relacionamento deve ser baseado em uma busca constante e gratificante. Convido a todos a mergulharem nas riquezas da Palavra de Deus e a se aprofundarem em uma vida de oração, permitindo que o Espírito Santo guie e transforme cada passo da sua caminhada espiritual. E que possamos, através dessa jornada de oração, descobrir as maravilhas que Deus realiza quando nos aproximamos dele. Convido a vocês a entrarem em meu canal e buscarem por outros vídeos que falem mais sobre o Espírito Santo e sobre a oração cristã. Fique à vontade para aprofundarem na busca pelo conhecimento. Então, até o próximo vídeo e até lá!